Irmãos, a paz do Senhor. Assentai-vos e vamos cantar o hino da harpa de número 142 da nossa harpa cristã. Vamos adorar o nome de Jesus, cantando, louvando ao Senhor com este hino. Hino de número 142. Não sei se todos os irmãos conhecem esse hino, esse louvor, mas auxiliado aí no nosso data show, nós vamos cantar hinos congregacionais, aonde toda a igreja, juntas, alegre, feliz, louva o bendito e precioso nome de Jesus. Ó Sião celeste, repouso dos santos, o teu arquiteto se chama o Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em belas planícies está situada, e que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstras a glória de Cristo Jesus. De Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com zelo, e as tuas torres que vistas farão. De todos palácio grandioso é o modelo, em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, é calçada de ouro que luz. Em ti essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será. Sem a luz do sol, nem de estrela ou lua, a glória de Cristo te alumiará. E nesse esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos no céu entrarão, e virá na frente Jesus o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Oh, que grande festa nos é concedida, com a mesa posta espera o Senhor, a todos escritos no livro da vida, e que já da morte não tem mais temor. De todos que foram por Cristo comprado, o lindo cortejo composto será, e Deus que há dado seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará, os consolará.
convidar os meus irmãos para abrirem a Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, e quero compartilhar com vocês, na palavra de Jesus, um texto muito importante para a nossa edificação e para o nosso crescimento espiritual. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, do verso 8 ao verso de número 9. Glória a Deus. Os irmãos todos estão bem? Está tudo bem com vocês? Amém? Encontraram? Digam amém. Verso 8 ao verso 9. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria no céu, ou alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Amém? Irmãos, amém? Muito bem, irmãos. Estamos na casa do Senhor. Viemos adorar o nosso Deus. E quero que os irmãos tenham plena liberdade para adorar o nome de Jesus. Ele é digno. Ele é digno de ser louvado. É digno que a sua igreja levante sua mão e glorifique o seu nome para todo sempre, porque não existe ninguém como Jesus. Amém? E Ele é o nosso Deus. Os irmãos conhecem bastante, com certeza, a parábola da dracma perdida. A dracma, ela representava um dia de trabalho. Seria hoje calculado aí, segundo os especuladores, estudiosos, seria calculado como a diária de um trabalhador. Mas há várias interpretações com relação à dracma, há várias. E a gente fica perguntando o que é uma dracma, o que significa uma dracma nessa palavra, o que Jesus, nessa parábola, o que Jesus estava querendo nos ensinar quando ele falou, recitou, esta parábola tão antiga. E como eu disse, há várias interpretações. Eu já vi pessoas dizerem que a dracma ela era uma peça de prata ou de ouro que se guardava como reserva para um momento de necessidade e equivalia muito mais do que 3,6 ou 3,6 kg de prata, como diziam eles aí. Outros diziam que a dracma fazia parte de um colar de 10 peças, que eram, no caso, 10 dracmas, e que as noivas carregavam esse colar quando saíam pelas ruas, para que fossem identificadas como uma pessoa que havia um pacto, um compromisso, que ela era comprometida. No caso hoje seria a aliança de noivado, que é o sinal de que alguém está compromissado com um pacto de casamento com outra pessoa. Então há várias interpretações, indagações com relação o que é uma dracma, o que representa uma dracma. Agora, no meu ponto de vista, no meu entendimento,
O que Jesus está querendo ensinar, na verdade, é que a dracma representa aquilo que é de grande valor para a vida de alguém, de grande estima. Porque Jesus não dá detalhes, não fala o quanto vale, o quanto pesa, ele não diz. O que temos como informação é, como eu disse, os especuladores estudiosos que estudam aí, que fazem arqueologia e buscam, e aí deduzem mais ou menos o que equivale. Mas Jesus, ele não teria citado essa parábola se a dracma ela não fosse tão importante e tivesse tão grande valor na vida de alguém, como era no caso dessa mulher. Então a dracma é algo valoroso. Amém? Então primeiro Jesus está dizendo que essa mulher perdeu uma coisa de um valor inestimável, de um valor incalculável, podemos dizer assim. Era algo valiosíssimo, preciosíssimo e muito importante para essa mulher. Então a dracma aqui, segundo o que eu entendo nas palavras de Jesus, significa algo de grande valor, algo de grande importância. No caso, trazendo para o campo espiritual, a dracma, no sentido espiritual, representa aquilo que é mais importante em relação aos nossos valores espirituais, nossos valores morais, né? E também os nossos valores materiais. É mais ou menos o que a dracma com certeza representa, trazendo essa parábola para os nossos dias. E o que podemos também notar que era importante, porque quando a mulher percebeu que havia perdido essa dracma, ela apressadamente entrou em ação, fez todo um processo, acendeu a luz da casa, limpou a casa, varreu tudo. Com certeza Jesus não dá detalhes, mas com certeza revirou móveis. Não é assim que a gente procura as coisas em casa? Revira móveis, abre gaveta, né? Tira as roupas do guarda-roupa e vai caçar aquilo que é importante. Então eu quero compartilhar aqui hoje com os irmãos uma palavra da parte de Deus com relação à dracma perdida. E eu quero classificar aqui como 3 passos importantes para recuperarmos a nossa dracma perdida. Então eu quero dizer aqui o seguinte: primeiro, a dracma perdida, eu vou trazer ela no sentido de valores espirituais. Diga, valores espirituais. Muito bem. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Faz assim com a mão. Só os batizados com o Espírito Santo. Pouca gente, né? Pouca gente. Que coisa. E esses batizados, quantos ainda falam língua estranha? Não tem vergonha não, meu irmão. Levante a mão, por favor. Quantos falam em língua estranha? Você ainda fala em língua estranha. Muito bem, glória a Deus. E se eu perguntasse aqui, quem profetiza ainda? Se eu perguntasse aqui, quem ainda tem visão, revelação? E se eu perguntasse, esse microfone, não sei se é esse trem aqui, eu falo aqui, ele dá um chiado aqui como se alguém estivesse assobiando aqui no meu ouvido. Eu vou quase tirando aqui, está muito ruim. Eu vi que o baterista, de vez em quando, ele dava um susto lá dentro, lá, quando o trem assobiava aqui. Então, meus amados irmãos, querida igreja, vamos trazer isso para o campo espiritual. As dádivas espirituais, as riquezas espirituais, que Deus deixou à disposição da igreja. Dons espirituais é para a igreja. É para você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, é para você que ainda não profetiza, é para você que ainda não tem visão, né? E também, no caso daqueles que já profetizaram, já tiveram visões,
já foram batizados com o Espírito Santo e agora já não falam mais em línguas estranhas e já não mais profetizam. Vamos trazer isso para o campo espiritual. Essa mulher, ela perdeu essas riquezas. Essa mulher, ela perdeu essas benesses divinas. E ela tomou uma atitude. Ela não aceitou ficar sem. Ela não se acomodou ou aceitou perder essas bênçãos espirituais. Ela não se acomodou com isso. Ela entrou em ação. Então eu consigo detectar, os irmãos estão me entendendo aí? Tá? Eu consigo detectar 3 passos importantes que essa mulher tomou para recuperar aquilo que havia sido perdido. Isso porque ela considerou que o que ela havia perdido era de suma importância para a sua vida. Você acha que os dons espirituais é de suma importância para a sua vida? Diga amém. A alegria da salvação é importante para a sua vida? Diga amém. Comunhão com o Espírito Santo é importante para a sua vida? Diga amém. Aleluia. Então vamos aqui imaginar que nós estamos falando para alguém que perdeu tudo isso. Para alguém que perdeu as dádivas espirituais. Alguém que não sente mais a alegria da salvação na sua alma. Alguém que vem para a igreja, participa do culto, talvez até canta, talvez até prega, mas não consegue sentir a presença do Espírito Santo movendo dentro do seu coração. Então essa mulher perdeu algo de sua importância e decidiu não ficar sem. E para isso 3 passos importantes, 3 coisas importantes aconteceu com relação à vida dessa mulher. A primeira coisa, a consciência de que perdeu. Ela só procurou porque ela teve consciência de que verdadeiramente tinha perdido. Do que eu disse para você aqui essa noite, se você não sair daqui tendo a consciência de que verdadeiramente perdeu, infelizmente, você não vai conseguir resgatar os seus valores espirituais, ou sua dracma. Mas se você entrar dentro do seu coração, dentro de si, você mesmo fazer uma autoanálise e começar a imaginar, a observar na sua vida que você não é mais o que era antes, que coisas extraordinárias que já aconteceu na sua vida não acontecem mais, e você ter na sua consciência de que precisa resgatar essas riquezas de Deus, eu posso dizer que talvez você até fale língua estranha enquanto eu estiver pregando bem tranquilo aqui essa noite. Pode acontecer. Pode até acontecer de você soltar um grande glória a Deus sem eu precisar pedir que você glorifique aqui essa noite. Amém? Porque quando você solta um glória a Deus espontâneo de toda a sua alma e de todo o seu coração, significa que as riquezas da alegria da salvação ainda está aí dentro de você, no seu coração e na sua vida. Ainda está aí. Tudo começa nessa parábola com a descoberta de uma grande perca. O David não está aqui hoje, né? O David é Carneiro. Nós temos 2 David, o Carneiro e o Estulano. 2 David. Que Jesus mande pelo menos mais 5, mais 10, né? E esses dias atrás aconteceu um fato interessante. O David sempre chega e mais cedo vai mexer ali no som. A esposa fica dentro do carro aguardando um pouco, porque ele chega muito cedo. E eu percebo que ela ficava ensaiando hinos dentro do carro. E esses dias ela fez a mesma coisa. Quando um sujeito chegou, colocou a arma na cabeça dela, aqui na porta da igreja, por volta aí de 6 e alguma coisa da tarde, né? E levou o carro. Aqui, pegou o carro e levou o carro. E quando o sujeito ia saindo, ela disse: olha, Jesus te ama.
quando ele ia saindo com o carro, ela contou o testemunho aqui. Olha, Jesus te ama. E ele olhou para ela e disse: "Não, fica tranquila que eu vou deixar ele lá na esquina." E ele desceu, fez o contorno, subiu, roçou esse quebra-mola aí. E ali na esquina, em cima, perto do sinaleiro, ele saiu do carro e deixou lá celular, deixou bolsa, deixou tudo que tinha no carro, ele deixou. Ele não levou nada. Mas eu pude perceber a agitação do David quando ele ficou sabendo que o carro tinha sido levado. E como eles saíram daqui agitados, porque viram que tinha deixado o carro, e quando voltou, ele voltou com aquela alegria, ele voltou com aquela satisfação, ele resgatou uma coisa de suma importância para a sua vida. Aquilo que lhe custou sacrifício para adquirir, Deus fez um milagre. Porque eu nunca vi alguém roubar um carro, deixar a bolsa, deixar celular, deixar tudo, nunca vi. E nunca vi ninguém roubar um carro para deixar em 3 esquinas para frente. Principalmente se ele está fugindo. A tendência é atravessar o setor e deixar em outro setor bem distante. Foi algo de Deus que aconteceu aqui. Mas o que eu pude observar é que quando uma coisa é importante na nossa vida, a gente muda completamente o nosso sistema emocional, muda a cor da pele, e quando a gente consegue recuperar, você sente a alegria, o gozo, a satisfação de paz quando você recupera uma coisa importante. Eu quero que essa alegria tome o seu coração aqui hoje, você que ainda você que está com vontade de resgatar os dons espirituais na sua vida. Você que quer resgatar a alegria de dar glória a Deus, de falar aleluia, de sentir a presença de Deus, que você saia daqui hoje com o coração pulsante e animado, porque você vai resgatar coisas de Deus aqui nesse lugar essa noite. Você crê que pode resgatar coisas do céu aqui essa noite? Aleluia, louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui. Eu disse aos irmãos que eu coloco esse foninho de ouvido, porque o Samuel pode até abaixar um pouco mais os retornos, para não ficar tão agressivo, né, no ouvido dos irmãos. E além de tudo, eu fico parecendo esses pregadorzão famoso aí que prega nos grandes congressos com o foninho de ouvido, fico todo chique. Quando eu olho eu pregando com isso aqui, nossa, eu estou chique. Então a primeira coisa que percebemos é o que aconteceu com essa mulher. A descoberta de que ela verdadeiramente perdeu algo de grande importância e muito precioso. Se não fosse, ela não teria ficado tão desesperada para encontrá-la, né? Aqui, através da atitude dessa mulher, Jesus está nos ensinando que toda restauração começa com a retomada da consciência de que algo importante está faltando na nossa vida, de que algo a gente deixou para trás e que não pode viver sem esse algo. Então é a retomada da nossa consciência. Uma evidência grande disso, enquanto eu estava estudando ontem e hoje essa palavra, porque há um tempo desse atrás eu preguei sobre a dracma, mas numa aplicação diferente, não como hoje. Hoje é diferente aqui, eu mudei completamente o esboço. O que eu pude perceber hoje na vida daquele jovem, que do nada, de repente, chegou no pai. Menino morava, vamos dizer que era numa fazenda, cheia de gado, muito rico, mesa farta, cama quente, vida boa, respeitado pela vizinhança, herdeiro de uma grande herança, muito bem cuidado, muito bem amado. E um dia ele chega e diz: olha, pai, eu quero que o senhor me dê a herança que me cabe, porque eu vou embora dessa casa, eu não aguento mais esse ambiente, eu não dou conta mais dessas regras, eu não consigo mais viver dentro desse lar, eu estou farto dessa rotina, e eu quero viver novos horizontes, uma vida nova, novas experiências.
E o pai não questiona, o pai pega a parte da herança que cabe àquele menino, coisa que ele só tinha direito quando o pai morresse, mas ele pega ainda em vida e o pai lhe dá, e a Bíblia diz que aquele menino vai para uma terra distante, longe, muito longe da casa e da família que ele tinha. E não foi difícil chegar naquele lugar e fazer novas amizades, porque tinha muito dinheiro, porque estava muito bem vestido. Se fosse hoje, carro do ano, né? Batendo aí de hotel de luxo, de grandes boates, e gastando, e o povo aproveitando daquilo que ele tinha. E ele pensou que toda a riqueza que o pai havia lhe dado não acabava, né? Era inesgotável. E não era, porque um dia ele se deparou sem nada. Tudo que o pai havia investido na vida dele, dado para ele, ele extraviou dissolutamente. O irmão mais velho não sabe se ele estava certo, mas diz que ele gastou com as meretrizes, né? E ele gastou tudo, e ele percebeu que as riquezas que o pai nos dá, investe em nós, elas não são inesgotáveis. Como eu disse, o batismo com o Espírito Santo que Jesus te deu, se você não zelar dele, não cuidar dele, não exercitar ele, ele vai sumir da sua vida. Aleluia! E muitas outras dádivas espirituais que nós recebemos, inclusive a nossa salvação. Se você não zelar, se você não trabalhar a sua vida espiritual para continuar salvo, você perde a sua salvação. Você perde a sua santidade. Aqui está Jesus contando mais uma parábola e falando de um menino que saiu de casa cheio e se encontra agora vazio, sem nada. E ainda por cima uma grande fome vem sobre aquela terra. Porque depois que nós extraviamos os dons espirituais, a sequidão espiritual inunda o nosso ser. Uma fome espiritual toma o nosso coração. E o que tinha para aquele menino fazer naquela terra distante? Apacentar porcos. E a miséria naquele lugar era tão grande, irmãos, a Bíblia diz que ele queria comer da comida que se dava para os porcos, mas os donos do porco não permitiam, porque ele passou a valer menos do que um porco naquele lugar. Que é o que você e eu passamos a valer quando perdemos as dádivas de Deus. Mas no capítulo 15 de Lucas, gostaria que a igreja lesse, verso 17 e verso 18, aconteceu algo extraordinário. Ele errou, com certeza. Fez o que não devia, com certeza. Extraviou aquilo que era sagrado do pai, com certeza. Agora ele viu o que é a vida dentro da casa do pai, debaixo da guarnição e da proteção do pai, e viu que é a vida lá fora, sem as benesses do pai, irmãos. E o que aconteceu com esse jovem? Ele se suicidou? Sim ou não? Ele mergulhou na bebida até morrer de cirrose? Sim ou não? Não, o que diz aqui o versículo 17? Colocou aí não? Estou achando que vocês vão ter que acostumar com um pastor que anda pouco agora. Porque eu não estou conseguindo andar muito, os meus pés doem muito quando eu começo a andar bastante. Eu estou me policiando, estou tentando.
15, 17. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3. Verso 18. Muito bem. Ele está sentado, eu vejo assim. Eu crio um cenário na minha cabeça. Ele está sentado, os porcos comendo a lavagem, as bolotas. Ele olhando os porcos comer, a barriga dele está roncando. Os donos dos porcos proibiram ele comer da lavagem dos porcos. E de repente ele diz: o que foi que eu fiz? Que loucura foi essa? Aonde eu estava com a cabeça? Aqui está o princípio da restauração. Quando você cai em si e reconhece que você perdeu algo que não deveria ter perdido, que a sua atitude te levou a ter prejuízo em uma coisa super valiosa, que em nenhum outro lugar lá fora você encontra, em nenhum qualquer lugar de lazer lá fora. Só existe dentro da casa do Pai aquilo que pode satisfazer a tua alma e o teu coração. Que eu fiz? Que loucura foi aquela? Aí ele lembrou, vamos trazer para a igreja. Ele lembrou dos crentes dentro da igreja, chorando de alegria, falando língua estranha, dando glória a Deus, profetizando, irmão, tendo visão, tendo revelação, as maravilhas de Deus acontecendo. E ele diz: quantos trabalhadores de meu Pai têm abundância de pão? Não é nem o Pai, é os trabalhadores do Pai. Tem abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. O mais bonito vem no verso 22. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E eu vou agir. E eu vou voltar. E eu vou ver de novo meu pai. E eu vou pedir perdão pelo que fiz. E a atitude dele fez com que tudo que ele havia perdido lhe fosse restituído. Existe esperança para você que perdeu alguma dádiva divina aqui essa noite. Se você crer, ter consciência, se arrepender e pedir, o Pai amoroso vai derramar dessas bênçãos sobre a sua vida nesse lugar. Vai restaurar a dracma que você perdeu. Glória a Jesus. Só que um dos problemas de alguns crentes nos dias de hoje é a insensibilidade espiritual, o desprezo dos valores divinos e o comodismo em viver uma vida sem a unção de Deus. Viver uma vida seca do Espírito Santo. Esse jovem recebeu, porque não aceitou mais viver na condição que estava. A mulher achou a dracma, porque decidiu fazer uma faxina na sua casa. Porque aquilo que me é precioso merece o meu sacrifício e o meu esforço. Pergunto à igreja: vale a pena se esforçar para receber de Deus aqui essa noite ou não? Vale a pena tomar uma atitude e dizer: para aí, está errado. Eu disse, já contei aos irmãos como é que eu fui batizado com o Espírito Santo. Fiquei indignado de ver um menino de 10 anos do meu lado falando em língua estranha, e eu com 22 para 23 anos não conseguia falar. Eu disse: não, está errado.
Esse pirralho aqui, que nem sabe falar direito, todo cheio do Espírito Santo, e eu aqui seco que nem olho de coruja. Para aí, eu vou entrar em ação. E fui para o jejum, e fui para a oração, e fui para o jejum, fui para a oração, fui para a consagração. Me dá. E de repente Jesus me deu, me batizou com o Espírito Santo, irmão. Se você não tomar uma atitude, se você não tomar uma decisão, você não vai receber. Comodismo, a insensibilidade, o desprezo com as coisas espirituais. Lembra de Sansão? Queria um homem mais poderoso em Israel do que Sansão. Que homem na história da humanidade conseguia erguer um portão de 1000 quilos e jogar nas costas? Eu já descarreguei caminhão de cimento carregando 2 cimentos na cabeça, já fiz isso. Mas no final do dia eu quase morri. Mas Sansão joga 1000 quilos nas costas, sobe uma serra e deixa o portão lá em cima, só para fazer pirraça para os filisteus. Ele levou, quero ver agora quem é que traz de volta. 1000 homens com uma queixada de jumento. 1000 homens. Não era nem cortando, irmão, porque dente de jumento acho que não corta, rasga. Deus dotou esse homem de algo tão espetacular e extraordinário, para que o povo de Deus fosse beneficiado, para que o povo de Deus fosse livre. Mas aqui está o Sansão, deitado no colo da Dalila, brincando com os dons espirituais. Desprezo, insensibilidade. Sansãozinho, conta para mim teu segredo, filho. Ah, é porque se me amarrar com 7 cordas novas, que nunca amarrou ninguém, aí eu vou ser. Era brincadeira. É o que se faz com os dons espirituais hoje por aí. Virou piada de internet. Virou chacota de certos pregadores. Eu nem gosto de falar certas coisas que às vezes eu vejo, porque hoje com esse negócio de internet aí, irmãos, é um leva e um traz, e uma bagunça e outra. O que eu quero te dizer é que Deus te deu, não é para fazer gracejo, não é para fazer piada, não é para brincar. O que Deus te deu é para curar alguém, é para libertar alguém, é para salvar alguém, é para levantar alguém, é para o nome de Jesus ser glorificado na sua vida. Aleluia! É para você fazer coisas sérias. E eu disse aos irmãos aqui já muitas vezes, quando o Espírito de Deus toma a gente vê tudo. Você sente o Espírito Santo descer, as línguas estranhas fluem, você não tem vergonha de falar, você solta, porque você sabe que está sentindo o Espírito Santo, você escuta, sabe qual é a língua, não é um negócio que o Espírito de Deus te toma e você fica inconsciente, não. Quem faz isso são os demônios. O Espírito de Deus faz na sua vida e você consciente, vendo tudo e sentindo gozo, vendo tudo e sentindo alegria. Aleluia! Mas quando o Espírito Santo sai da sua vida, ninguém consegue perceber. E esse é o perigo. Esse jovem só viu que havia feito bobagem quando ele viu que estava querendo comer comida de porco e ninguém lhe dava. E o Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 20,
depois de várias brincadeiras, de vários gracejos, finalmente a Bíblia diz que Sansão descobriu o coração dele para Dalila. E aquilo que era íntimo, segredo entre ele e Deus, ele revela para aquela mulher. Eu sempre disse isso, irmãos. Olha, quando Sansão contou o segredo dele para Dalila, não precisava mais cortar o cabelo. Porque não era o cabelo de Sansão que lhe dava força. Quem lhe dava força era o Espírito de Deus que descia sobre ele. E ele se tornava um homem sobrenatural. O cabelo era um pacto, era um sinal. Quando ele revelou aquele segredo, não precisava mais cortar o cabelo. O Espírito de Deus já tinha saído da vida de Sansão. E Juízes 16:20 diz assim, é pela terceira vez que ela diz: e disse ela, os filisteus vêm sobre si, Sansão. E ele disse: sairei. Olha a imponência, olha o orgulho. Sairei e me livrarei como das outras vezes. Tem umas Bíblias que diz mais, outras diz porém. Porém, ou mais, ele não sabia que não tinha mais nada. Que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Se fosse o cabelo era porém, ele não sabia que não tinha mais cabelo. Porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E o que aconteceu? Perdeu os olhos, foi humilhado, se tornou escravo e foi servir os inimigos de Israel. O jovem da parábola de Jesus, que caiu em si, teve um grande privilégio, a chance de recomeçar. Sim ou não? Voltou para a casa do pai, ganhou as vestes novas, sandálias novas, anel novo, ganhou o bezerro cevado que foi matado, grande churrasco, uma grande festa, e a alegria reinou na casa do pai, porque aquele que havia se perdido voltou de novo para o seio da família, agora era herdeiro novamente. Mas o Sansão não. O Sansão, quando caiu em si e percebeu o que ele fez, já não tinha mais muitas oportunidades. Alguém um dia perguntou para mim assim: pastor, o Sansão se suicidou? Eu falei: não. O Sansão se sacrificou. No seu último grito de guerra, na sua última oportunidade, ele disse: só mais essa vez, deixa teu espírito me tomar, só mais essa vez. Só que você tem tempo e tem oportunidade de fazer uma oração sincera aqui essa noite e dizer: Espírito Santo, me toma de novo, para que muitas vezes eu seja usado pelo Senhor e o teu nome seja glorificado. Ah, como eu queria entrar no seu coração e colocar essa mensagem lá dentro e fazer ela vir arrancando de dentro para fora, e eu visse aqui hoje um Sansão se levantando com a oportunidade de fazer tudo de novo, só que agora diferente. Você não sente que perdeu alguma coisa? Você não sente que tem algo precioso da sua vida indo embora? Você não sente que está na hora de acordar dessa inércia, dessa insensibilidade? Rejeitar a situação que você está vivendo dentro da sua casa, com a sua família. Deus te chamou para algo grande.
Deus te chamou para algo maior do que muitas coisas que você tem vivido. Aleluia. O que mais me pasma, o que mais me assusta, é esse conformismo que nós estamos vivendo, de viver um cristianismo sem milagres. A gente chega sorrindo, Deus não faz nada, a gente vai embora sorrindo, passa a semana inteira sorrindo, e parece que não está faltando nada. Irmão, está faltando o paralítico sair da cadeira no nosso meio. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Está faltando o cego enxergar entre nós. Está faltando o mundo falar na igreja. Mais ou menos assim como disse Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 2, essa falta de temor, de compromisso, que nós estamos vivendo com Deus, que vai nos afastando dos cultos. A gente falta culto assim como se... Eu nem sei, eu não tenho uma palavra para imaginar, porque para mim, até hoje, eu acho tão precioso um culto. Meu Deus, como é bom um culto, como é satisfatório eu chegar em casa e saber que o meu dia terminou na casa de Deus. Para mim não é uma rotina da minha vida. Para mim é uma questão de sobrevivência espiritual. Eu preciso, eu tenho que estar aqui. Eu preciso dessa presença. Eu preciso orar. Eu preciso jejuar. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso. Se eu não fizer, eu vou cair, eu vou falhar. Irmãos, eu só estou de pé porque esse princípio ainda existe na minha vida. Quando eu fico muitos cultos sem chorar, eu fico contrariado. Quando eu fico muitos cultos sem falar em língua, meu Deus, eu vou para a presença do Senhor. Profetizar, Deus nunca me confiou, eu já pedi e peço até hoje, mas Deus não me confiou o dom de profetizar. Embora algumas vezes eu já profetizei, mas não se eu tivesse o dom de profetizar. Foi uma questão de necessidade do Espírito. Mas eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho visões, eu ainda consigo ver algumas coisas antes que elas aconteçam. Eu preciso que a minha dracma esteja em mim, que esses valores existam em mim, porque Deus precisa de alguém para fazer alguma coisa sobrenatural. Bobagem, muita gente está fazendo por aí. Deus nos quer para fazer coisas grandes. Diga um amém por isso. Deus nos quer para fazer coisas extraordinárias. Alguém aqui sabe o que é a sensação de orar para um canceroso e o câncer derreter e virar sangue? Essa mão aqui, ó, já fez isso e meus olhos já viu. Câncer derreter, virar sangue, chegar aqui no Araújo Jorge, o médico na hora de fazer a cirurgia, tirar a radiografia, o ultrassom, sei lá, e dizer: uai, mas a senhora estava com câncer? Estava. Pois é, está aqui, ó, do tamanho de um abacate. Mas a senhora operou aonde? Eu não operei em lugar nenhum não, mas tem uma cicatriz aqui. Alguém arrancou o câncer e tem uma cicatriz no útero da senhora. Deus, irmão, Deus.
através de um homem. São esses valores que nós queremos resgatar e precisamos resgatá-los. Mas você tem que ser humilde. Reconhecer que está ruim mesmo. Reconhecer que precisa voltar. Reconhecer que precisa voltar a sua sensibilidade. Que você não pode continuar com a sua mente cauterizada, como disse Paulo em 1 Timóteo 4, verso 1 e 2. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como é que vai sentir se o fio de ligação foi cortado? Eu quero profetizar na nossa vida aqui hoje. Voltaremos a ser o que fomos antes. Precisamos disso. Não vamos morrer definhado, irmãos. Não vamos secar como aquela figueira do deserto. Você vai florescer, vai dar frutos e Jesus será glorificado na sua vida. A dracma será recuperada em nome de Jesus. A dracma será recuperada em nome de Jesus. Aleluia! Aonde foi que você perdeu a dracma? Não minta para si mesmo, não se engane. Em Apocalipse 2, a partir do verso 1, Jesus narra sobre uma igreja. E eu, toda vez que leio esse texto, eu lembro da Assembleia de Deus. Porque esse texto se parece muito com a Assembleia de Deus. A igreja de Éfeso, ela tem características similares da Assembleia de Deus no Brasil. Jesus começa essa carta falando do esforço dessa igreja. Vamos ler, vamos. Eu tenho tempo. Se eu não terminar hoje, termino quarta que vem, daqui sei lá quanto tempo. O importante é a dracma ser achada aqui hoje. Vamos achar a dracma? Em nome de Jesus. É para nós, é para você e para nós aqui do altar. Vamos achar a dracma. Apocalipse 2, do verso 1 ao verso 5. Eu leio um, vocês leem o outro assim compassado e bonito como vocês sempre leem. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cartiçais de ouro. Verso 2. Não, toda a igreja, bonitinho, juntos, 1, 2, 3. Sei tuas obras. Eu te conheço desde quando você aceitou Jesus. Você trabalhou mesmo. Você deu o seu máximo. E você até rejeitava aqueles que tentavam pregar heresias. Você rejeitou aquilo que era ruim. Colocou à prova essas pessoas. Pensa numa igreja corajosa. Os falsos apóstolos eram colocados à prova naquela igreja. Conheça a tua paciência. Você vem sofrendo e suportando caladinho.
era a igreja de Éfeso. Verso 3, vamos lá, toda a igreja. Veja, como é que Jesus ele vai falando para essa igreja e a gente vai sentindo uma alegria, porque vai criando o cenário de uma super poderosa igreja. Verso 4. Eu tenho, porém, contra ti que trabalhastes muito. Tenho contra ti que fosses paciente. Tenho contra ti que rejeitou os falsos apóstolos. Tenho contra ti que sofrestes pelo meu nome. Não é que sofre, é sofrestes. O verbo está no passado. Trabalhaste. Tivestes paciência, sofrestes pelo meu nome, colocastes à prova. Mas aí diz: mas eu tenho contra ti que deixou teu primeiro amor. Em algum lugar da caminhada dessa igreja, a dracma ficou e continuou só a igreja. Em algum lugar da sua e da minha vida, a dracma ficou e você continuou sem ela. E olha as três características dessas três parábolas do capítulo 15. O capítulo 15 de Lucas tem três parábolas. Quantas? 3. Uma parábola é aquela preciosidade que é a parábola das 100 ovelhas, que se perde longe de casa, fora de casa. Não estava em casa, estava fora de casa e se perdeu. A segunda parábola é aquela que se perdeu dentro de casa. É a parábola da dracma. Tem quem se perde lá fora e tem quem se perde aqui dentro. Continua na pose, continua com cartão de membro, continua ceando, continua pregando, continua falando, continua com os títulos, mas a dracma ficou para trás. E tem o filho pródigo que se perdeu porque decidiu sair de casa. Um estava longe de casa, a outra perdeu dentro de casa e o outro perdeu porque resolveu sair de casa. Mas as três foram achadas. A ovelha foi recuperada, a dracma foi recuperado e o filho foi recuperado, e nós vamos recuperar nossas dracmas em nome de Jesus. Seja lá que for na sua, estou arrepiando e sentindo Deus, seja lá o que for na sua vida, Deus está dizendo: não aceite ficar sem. Pega o capítulo 5 da igreja de Éfeso. Vamos para o capítulo, versículo 5. Vamos lá, versículo 5. É bom pregar assim, é bom ministrar assim, sistemático, né? Detalhado, para o irmão não ter dúvida. Vamos lá, toda a igreja, 1, 2, 3. Diz só lembra-te. Diz só lembra-te. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Consciência. Não sou mais o mesmo. Não, eu estou diferente. Aonde eu perdi minha dracma? Você vai achar. Em algum lugar da sua vida, em algum momento da sua estrada, você deixou a dracma para trás. Lembra-te, pois, de onde caístes, e volta. Volta! Jesus está dizendo, a praticar as primeiras obras.
Põe a mão no coração. Diga para Jesus se você tem coragem. É para Jesus que você vai dizer. Se você não tiver coragem, fica caladinho, que não é vergonha não. Quando Gideão perguntou quem era covarde, foi 22.000 que voltou. Você é só um, não fique com vergonha. Em Gideão foi muito mais. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero voltar atrás e resgatar minha dracma. Diz assim: me dá essa chance, Jesus. E Jesus está dizendo através de mim: eu estou te dando a chance hoje de voltar e recuperar essa dracma que você perdeu. Lembra-te. Puxa na mente, você lembra daquele dia, daquele momento, daquela hora que o fio foi desligado, igual foi desligado de Sansão. Você lembra daquela hora, daquele momento, daquele lugar. Turamacalabaxandaraia. Que você olhou e percebeu que você não é mais a mesma pessoa. Volta. Recupera a dracma. Eu termino em 5 minutos. O segundo passo, acende a candeia. Primeiro é consciência. Eu não estou mesmo, não, tá errado, eu estou, não, você já parou? Não, eu não estou certo, isso não é assim, eu preciso mudar. Você já parou para fazer isso? Eu já fiz isso demais, rapaz, esse trem está errado. Nossa, eu estou entrando numa bocada, que bosteira era essa? Meu Deus, divino, acorda, acorda, divino. Eu comigo. Vigia, divino. E quando isso acontece, o segundo passo fica facinho da gente dar. Restaura a tua comunhão com Deus. Acender a luz é trazer o Espírito de Deus de volta para a sua vida. Espírito Santo, me enche igual antes. Espírito Santo, me reveste igual antes. Espírito Santo, me fortalece igual antes. Espírito Santo, toma a minha vida como antes. Se quiser fazer a oração de Sansão, faz. Só mais essa vez, Espírito Santo. Sabe o que eu gosto em Davi? É a ausência de arrogância. Davi podia ter todos os defeitos que tivesse, mas Davi não era soberbo e nem arrogante. Ele cometeu um pecado horrível. Não foi só adulterar com aquela mulher. Foi de forma covarde mandar matar o marido dela para encobrir a sua gravidez. Mas no Salmo 51, do 1 ao 10, Davi faz uma oração extraordinária. Davi não está nem aí com o trono. Davi não está nem aí com a coroa. Davi é aquele crente que diz: eu não estou nem aí se alguém vai falar, se alguém vai pensar alguma coisa, porque tem crente que pensa. Ele não precisa nem saber. Só o fato de: irmão, quem quer fazer um concerto? E você vir à frente, alguém já olha de lá e diz: adulterou. Nem sabe o que é. Esse tipo de pensamento maligno tem demais dentro da igreja. Davi não estava nem aí se Israel tirasse ele do trono, se Israel tirasse a coroa, se ele deixasse de ser rei. Davi estava preocupado só com uma coisa. Vamos ver o que Davi estava preocupado? Salmo de número 51. Vamos ler do 1 ao 10. Isso aqui é: acende a candeia. Sabe por que perdeu a dracma? Porque a luz do Espírito foi saindo aos poucos da sua vida e tudo ficou escuro na sua vida espiritual. Mas acende a luz de Deus sobre a sua vida nessa última noite, nessa última hora. Acende a luz de Deus. Diga para o Espírito Santo voltar. Diga: volta, Espírito Santo, a tua eterna morada. Essa aqui é a eterna morada do Espírito. Volta, Espírito Santo. E quando ele vem, a luz se acende. Glória a Deus. A comunhão é
restabelecida. Aleluia. O gozo da salvação volta para o coração. A alegria da salvação é devolvida. E aí você canta, não porque sabe cantar, você canta porque é grato a Deus e tributa a Ele o melhor do seu louvor, em gratidão por tudo que Ele tem feito sobre a sua vida. Vamos concluir lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Isso aqui é um rei orando. Isso é um rei orando. Verso 2, a igreja toda, rapidinho, por favor. Lava-me. Davi se sentiu sujo. É a questão do terceiro passo: varrer a casa. Tira o que é ruim dentro de você. Expulga o que não serve para a sua vida cristã, que está no seu coração. Rejeite os pensamentos pecaminosos. Lute, guerreie contra eles. E diz: Espírito Santo, lava-me, limpa-me. Verso de número 4. Travou? É 3, leia. Consciente do erro que fez. Verso 4, toda a igreja. Verso 5. Verso 6. Verso 7. Daqui para frente fica mais bonito. Verso 8. Faze-me ouvir os júbilos e a alegria, para que os ossos que foram quebrados se restaurem. Eu estou parafraseando o verso. Vamos lá, verso 9. Verso 10. Agora o verso 11. Vamos mais o 12. Isso é uma oração. Isso, irmãos, é a expressão de alguém que quer a dracma de volta. Eu pequei mesmo. Eu errei mesmo. Isso aqui é um rei despido do trono, caído no chão, em busca do que é mais precioso. O que é mais precioso, irmão? Nosso orgulho ou a presença de Deus em nossa vida? O que é mais precioso, irmão? É o que nós temos ou a presença de Deus e o gozo da salvação? Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Senhor, torne a dar-me o gozo da tua salvação. O Salmo 6, que é paralelo a esse Salmo 51, Davi diz assim: olha, eu derramo as minhas lágrimas e inundo a minha cama. Dá para entender o tanto que esse cara chorou? Pedindo a dracma de volta. E Deus deu a dracma de volta para Davi. E Deus vai nos dar de novo a dracma perdida, em nome de Jesus. Aleluia! Acendeu a luz e varreu a casa. Tira toda a
cólera, toda maledicência, toda ira, toda fúria, todo espírito vingativo da sua vida, arranca. Rejeite os maus pensamentos, rejeite as coisas impuras, varre a casa nessa noite, limpa essa casa essa noite. Aleluia. Remanda calabachuri andarabahaya. Eu gosto daquela parábola que Jesus faz do valente com a casa. Diz que a casa tinha um valente que morava nela, e esse valente não cuidava da casa. Preste atenção numa coisa: a mulher da parábola era desleixada com a casa, porque se ela fosse cuidadosa com a casa, Karine, ela não precisava varrer a casa e não precisava acender a luz. Ela era descuidada, por isso perdeu a dracma. E todos aqui um dia já foi casa ocupada por um valente chamado Satanás. O texto está aqui, eu não quero ler, porque senão eu vou tomar tempo, porque eu vou lendo e a coisa vai, e eu vou ensinando, e eu vou parafraseando, e eu passo 10 minutos. Mas um dia chegou um mais valente do que aquele que morava nessa casa. Esse valente se chama Jesus. E lá o texto de Mateus diz que ele entrou na casa, venceu o valente, amarrou o valente, jogou para fora e limpou a casa todinha. A casa agora está limpa e preparada para a morada do Espírito Santo de Deus. Mas se você for desleixado com a casa, o texto lá diz que ela fica varrida, adornada e vazia. A casa nunca pode ficar vazia. A casa sempre tem que estar cheia. Aí Paulo diz em Efésios: não vos embriagueis com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora põe a mão no coração e diga: Senhor Jesus, enche a minha casa do teu Espírito Santo. Eu queria que você sentisse gozo em falar isso. Charamanda calabachuri andarabahaya. Mas se você for descuidado com a casa, igual a mulher da dracma, aí diz que aquele valente que morava na casa, um dia resolve fazer uma visita para ver como é que está a antiga casa dele. O diabo sempre está batendo aí na porta aí, ó. Ele tem saudade dessa casa. Ele gostava de morar nessa casa que é você e eu. Só que se ele chegar e o valente estiver aqui, ele, ó, diz um pregador, diz que quando ele chega na porta, que ele coloca o ouvido na janela, ele escuta o ranger de um leão lá dentro. O Espírito Santo, Jesus lá dentro. Mas se a casa estiver vazia, varrida, está varrida, lá está varrida, limpa, porque o Espírito Santo, ainda que ele saia, ele deixa limpo. Diz que ele vem e traz quantos mais? Quantos mais? Ele vem e traz mais 7. Agora imagina, se ele sozinho já fez um piseiro com a casa, e se ele trouxer mais 7, pior do que ele? Hã? Então varre a casa hoje com a ajuda do Espírito Santo. Limpa a casa hoje, acende a tua comunhão com Deus, a luz da tua casa, restaura essa dracma, e aí faz como a mulher, faz festa, convida os vizinhos, dá glória a Deus, glorifica, fala em língua estranha, porque a vida espiritual do crente foi restaurada e a dracma foi resgatada para a glória do nome de Jesus. Tapera velha, toda despiorada, pintura suja, parede rachada, era invadida, infame invasor, dela não cuidava. Quando eu ouvi esse hino com Cícero Nogueira, em 1996, eu chorei demais.
Mas houve alguém que se agradou da mesma, pagou o preço que ela não valia e decidiu fazer sua morada a partir desse dia. Entrou na casa, pintou de vermelho, com sangue puro, sangue do cordeiro, fez o infame e invasor fugir, sem olhar para trás. Entrou na casa, botou fogo nela, pôs energia e apagou a vela. Quem vê a casa nunca imagina que já foi tapera. Quantas casas adornadas estão aqui essa noite? Diga glória a Deus. Que essa palavra continue forte, latente no seu coração, em nome de Jesus. Leila.